Começar. Bom, então, trazendo para um pragmatismo, né? Então, quando a gente pensa nas VASPs, né? Elas são o que a gente hoje está chamando das corretoras criptos, né? Então, hoje o que você tem? Você tem uma série de empresas que atuam no mercado cripto, um mercado ainda não regulado, né? E tem agora, com essa chamada, com a possibilidade de entrar em regulação e trabalhar dentro de um ecossistema de mercado financeiro, tá? Junto com as IFs, basicamente o que a gente está falando, né? Quando a gente olha aqui a segunda parte aí da sua pergunta, Raul, sobre sinergia e atuar juntos, a gente aqui na BBChain enxerga isso de uma maneira muito natural, tá? Então, quando você olha para uma IF e para uma futura VASP, faz muito sentido a sinergia de trabalho entre essas duas entidades, né? Dado que a VASP está ali na fronteira do mercado cripto, né? E a MF já está aqui bem estabelecida, vamos colocar no mercado regular. Eu não diria, inclusive, tradicional, né? Mas ele é regular, porque o mercado brasileiro de finanças ele é sempre ativo e constante, está sempre mudando, sempre tem coisa nova. Então, a possibilidade de atuação junta é muito interessante, porque ambas têm complementariedade, né? Ou seja, você está pensando numa instituição financeira que pode adicionar uma capacidade cripto, pensando aí em sinergia ao portfólio dela, e ao mesmo tempo uma VASP pode ter aí com esse tipo de sinergia a possibilidade de adentrar no mercado tradicional, além de ter uma base de clientes hoje muito maior, né? Porque se você for pensar bem, a gente tem poucos players ainda no mercado, chamaria do mercado tradicional, que estão explorando isso de maneira eficiente, né? Então já tem alguns players que abriram aí suas estruturas criptos, né? E estão já operando nesse cenário. Do nosso lado, a gente observa isso acontecendo, né? Fazendo um retrocesso aí, se a gente voltar aí 5, 6 anos atrás, e não é tanto tempo assim, a gente tinha aí basicamente grandes batalhas entre as tais corretoras criptos, né? E os bancos, né? Aí 6 anos passados depois, e a gente não está aqui isolado no mundo, né? Se a gente percebe isso, é, a gente observou esse movimento cripto acontecendo no mundo como um todo, e aqui hoje você já vê bancos e corretoras fazendo parcerias. Então, esse caminho que você descreve, Raul, ele é dado como natural, né? Faz muito sentido. Essa competição, ela faz total coerência no contexto, né? Você está basicamente falando, poxa, hoje eu tenho a gente fala muito sobre economia tokenizada, a gente vai discutir um pouco disso aí, mas se você está pensando em economias tokenizadas ou mercado cripto, né? A gente sempre pensa mercado cripto como compra e venda de moedas, mas a gente tem que expandir aí um pouco a mente para outras possibilidades de ativos virtuais como um todo, que é uma tendência de mercado que vem sendo falado pelo Banco Central. Essa cooperação vai ser extremamente necessária, né? E aí, tanto a IF, né, quanto a VASP, ela vai ter que pensar aí no qual o melhor cenário. O Ian trouxe super bem, né? Tem papel para todo mundo aí, né? Tem desde uma custódia que o Raul complementou e traz esse cenário, poxa, se eu já tenho conta no banco, eu já tenho eventualmente um ponto de confiança, e essa IF oferece custódia, pode ser que esse seja um caminho, um serviço a ser prestado pela IF em parceria com a VASP ou vice-versa, né? Outras possibilidades que existem na IF, a VASP também é agregar os seus clientes. Aqui, um pouco. Eu acho que assim, eu vejo, não é nem A e B, né? Já é natural, né? Quem está acompanhando o piloto, a BBC, tem um consórcio formado por basicamente 16, um pouco mais que 16 bancos. Sempre está aumentando. E a gente fica falando sobre ativos virtuais, como alguma coisa fora da realidade, ou para quem já está no piloto, o que você está negociando dentro do piloto é um título público tokenizado. Basicamente é um título público, aquele mesmo que você eventualmente transaciona por outros modelos. Hoje, dentro do piloto, você já está vendo o que é um ativo tokenizado, né? Esse
construído pela Ambima Selic, né, dentro do contexto do piloto, e você tem ali uma questão de moeda, né, que é o próprio real digital que está acontecendo lá dentro. Então, a leitura desses dois assuntos, quando o Bacen traz isso de maneira já no piloto, já declara mais ou menos como que esse assunto vai tratar, né? É junto, né? E a gente olhando agora para a fase 2 do Drex, o que está aberto, né? Quem participou aí do último encontro, ele já está olhando para o mercado e falando assim, ok, a gente trouxe aqui um exemplo claro de o que é uma tokenização, como ela funciona, qual que é a eficiência, como ela interage com a moeda, né, também virtual, ou seja, um ativo tokenizado com a liquidação. E agora, na fase 2, a BBC está liderando o consórcio, existe a possibilidade de outros casos de uso. Então, é natural que comecem a surgir agora na segunda fase. Os consórcios vão poder propor, né? A BBC, como consórcio, também está propondo aí, junto com a BitChain, com os demais participantes do consórcio, casos novos. Então, para quem estava pensando que tokenização é alguma coisa muito ao futuro, né? A gente está falando basicamente agora, Raul, do próximo quarto, né? Também conhecido como daqui a 2 semanas, né? A gente está falando de 1 semana e meia, a gente está entrando no próximo quarto já com o cenário de tokenização. Faz muito sentido ser juntos, vai se discutir, isso já está testado dentro do piloto, né? A questão de moeda, a questão de interação do ativo virtual, o piloto discute agora duas vertentes distintas, né? Ele continua discutindo privacidade, que é um fator muito relevante, mas ele agora olha para novos casos. Então, por exemplo, pode ser que a sua IF, o principal produto, o principal papel, o seu negócio não está tão ligado a títulos públicos. Então, pode ser que agora você tenha a chance de olhar para essa conexão entre DREX e tokenização, e pode ser que, eventualmente, agora, nessa nova fase, a gente fala sobre as VASPs aqui, a gente sabe que ela está em regulação, então, eventualmente, o carimbo de eu sou uma VASP ainda não existe, né? Que é um ponto importante da gente ter, mas as empresas que atuam no like, né, ou muito parecido com o que será no futuro, já deveriam estar pensando aí nos próximos passos do Drex, né? Porque se você vai testar alguma coisa, esse é o momento. Então a gente tem bastante cenários acontecendo nesse momento. Se você tiver um momento para escolher, você consiga estar num momento como esse, né? Porque você tem um momento na história em que você tem um regulador agora, literalmente, chegando para as instituições financeiras, as que estão aqui via BBC, tem essa oportunidade de se posicionar nisso, mas acho que o que o Ian trouxe é um momento perfeito, porque basicamente a chamada agora da segunda fase do Bacen ok, você tem um caso de uso, me apresenta ele, vamos ver qual que é o caso de uso, vamos ver qual que é a possibilidade de desenvolver o seu caso de uso. Então, a gente já sabe que alguns casos de uso, por exemplo, a tokenização de recebíveis, ela já ocorre em algumas plataformas atuais ou até plataformas públicas, mas a gente tem uma chance aqui muito ímpar de, ok, eu quero fazer isso de uma maneira observada, que o regulador está olhando dentro do contexto de um piloto. Então, são casos de usos como nativos, né, que é o que o Ian está trazendo, né, casos de usos nativos como questão de cota de fundos, emissões de certificados dos mais diversos possíveis, né, porque às vezes vou pegar um CRI, CRA, hoje se você vai fazer uma emissão de um ativo desse, por exemplo, você precisa chegar num valor muito alto, às vezes, para você fazer uma emissão, né? Imagina que você tem uma plataforma digitalizada, mas e esse é o seu segmento, né? Você poderia trabalhar exatamente esse ativo digital, preferencialmente esse ativo digital, como o Ian bem colocou, né? Propor que ele seja nativo, porque aí você não tem o duplo trabalho, né? Você vai ter ali o máximo a integração com os seus sistemas legados, porque isso vai acontecer anyway sempre, né? Qualquer que seja o cenário, você vai acabar tendo um pequeno propósito nesse contexto, mas você vai ter a possibilidade de fazer. E aí a gente está falando, Raul, de eventualmente você realmente impactar o cliente final. Você está falando hoje, sei lá, alguém que está no agro, para fazer uma emissão, ele precisa chegar num patamar mínimo por causa do custo da operação. À medida que você leva um caso desse para uma tokenização, mas não é uma tokenização qualquer, não é eu ir lá, que a gente sempre fala em tokenização, e algumas são interessantes, né? Às vezes o cara faz uma tokenização numa blockchain cujo custo da moeda ou do gas ou do equivalente lá é tão alto que aquilo
valeu para apresentação e para sair no jornal, mas não roda na vida real, né? Porque você está sujeito a tanta oscilação. Quando você traz um case desse, uma oportunidade ímpar como essa, para rodar aqui, você está falando, poxa, ok, eu posso agora atender em tickets menores, com a melhor eficiência, com impacto mais efetivo. Uma leitura que está muito claro na minha mente é que a percepção do Drex para o consumidor final vai ser por eficiência no mercado financeiro, né? Seja através das VASPs, seja através das IFs, ou em papéis híbridos, ou em parcerias, dependendo de como elas se organizarem, né? Os pares aqui, mas tem uma eficiência. Então, você está chegando aqui de um cenário de um produtor médio poderia chegar à possibilidade de fazer uma emissão, tá? E, poxa, mas é complexo, não dá para fazer. Bom, a gente está rodando títulos públicos há um ano aqui, já provou que dá para fazer, né? É algo interessante, algo que tem duplo comando, é um mercado tradicional, é conhecido. A gente sempre acha que o mercado e o nosso token, o que a gente faz é mais complexo, mas quando a gente trabalha com a desmistificação dessa tecnologia, a gente percebe que dá para fazer muita coisa boa, tá? Então, casos tradicionais do mercado financeiro, né? Eu sempre olho, o Ian trouxe aqui, assim, você tem a possibilidade de pegar o que está sendo feito, fazer de maneira mais eficiente, que já é um fator muito importante para bancos médios, pequenos e médios. Eficiência é o dia a dia, né? É a mola que move aqui a história, além de você dar novas capacidades. Vocês trouxeram o caso de eventualmente fracionar títulos, né? Então eu posso eventualmente fracionar. Hoje, eventualmente, eu não consigo fracionar, por quê? Porque eu tenho questão de custódia, eu tenho questão de posse, propriedade, na hora que paga pode cair em um ponto, eu posso ter questões de risco, né? Porque se caiu em um determinado ponto, essa pessoa que está centralizando passa a ser um ponto de risco para a cadeia como um todo, que numa plataforma isso é resolvido num contrato, tá? Então, e aqui eu tenho uma provocação também, que a gente, indo para a economia tokenizada, a gente tem que colocar as regras do token, tá? Não podemos cometer as falhas que aconteceram aí naquele boom dos NFTs, né? Para quem acompanhou lá, ou para quem decidiu comprar um NFT do macaco, emitia lá um NFT na blockchain, mas as regras não estavam lá, né? Então, não tem nenhuma regra, inclusive, de distribuição de royalties em alguns casos. Então, na hora que paga o royalty, você depende de alguém para receber ou não. Então, você só fez um pseudo blockchain. Aqui a gente está falando de algo profissional, comandado pelo Banco Central, com uma possibilidade ímpar, né? De casos de usos adequados a cada instituição. Acho que a chance é boa essa. E a BBC é um super canal para as instituições levarem seus casos de uso, né, Raul? Vocês estão sempre abertos aí para absorver esse tipo de contexto. Eu sigo nessa linha, assim. Primeiro a desenho da topologia do Drex, inclusive na fase 2 agora, já testa algumas coisas que são basicamente isso. Tá? E esse é o perfeito momento. Existe um termo que a gente não vem usando muito aqui no Brasil, mas são as RLNs ou App Chains, né? Que é um pouco do que o Ian está trazendo aqui. Então, naturalmente, você vai ter, eventualmente, blockchains que são para um determinado mercado, determinado ecossistema, isso é super tranquilo, que via integração, né, via bridge ali com IFs, vou naturalmente falar com as redes do Drex. Esse é um caminho, é um desenho de topologia. E a propósito, a gente não está aqui inventando a roda, isso já é testado, né? As redes blockchains públicas fazem isso, tá? Então você tem interoperabilidade entre plataformas e redes blockchain. Isso já acontece e não começou mês passado, já tem alguns anos aí que está rodando. Com uma vantagem mais interessante que o Ian traz bem, que é o ponto de a gente está falando de uma rede regulada, né? Então não é um cenário de eu tenho um problema ali com a bridge porque alguém foi lá e fez um ataque. Você está falando de uma rede regular, a pessoa que está acessando a rede, a IF que está acessando a rede, é uma IF regulada pelo Bacen. Não é um menino de 15 anos em algum lugar do mundo que descobriu um script divertido para fazer uma brincadeira, né? Então, assim, isso já é natural, tá? Essa fase 2, eu tenho insistido porque, assim, esses anseios é exatamente o momento perfeito para a gente colocar. A gente tira aquele anseio do papel e fala, poxa, eu quero propor esse case. A gente sabe que esses cases já estão sendo propostos. Por exemplo, a interoperabilidade, eu vou ter uma rede aqui que está ligada a um segmento X, exemplo, segmento de agro, vou rodar aqui uma linha meio AppChain, que
entende esse ecossistema, até porque, Raul, a gente discute na rede do Drex um determinado nível de privacidade, que faz muito sentido e o Bacen está corretíssimo em fazer. Mas pode ser que eu esteja rodando numa outra rede, uma AppChain interligada ao Drex, via IFs, né, que esse é o tipo de topologia que a gente tem que estar propondo, em que o nível de interoperabilidade pode ser diferente, ou de privacidade pode ser diferente. Eu posso aqui estar discutindo privacidade no Drex e em outra rede, os dados abertos é exatamente o que eu quero. Por exemplo, eu posso estar discutindo aqui um caso de uso que tem a ver com dados públicos e sociais, né, transparência, não estou falando de abrir o dado da pessoa para não ferir LGPD, mas estou falando assim, aqui o que eu quero é exatamente a transparência. Eu quero que a transação seja aberta de A para B, porque eu quero que A e B tem que ter isso. Mas isso vai acontecer num ecossistema que, no final, se tiver uma liquidação ou a integração com outro agente financeiro, poderá ser feito pelo Drex. É o que a gente imagina que vão surgir de casos agora, tá? Nas redes novas, né? Na estrutura que o Bacen está propondo para essa fase 2. Dúvida, eficiência é a palavra, escalabilidade ela faz total sentido, né? Essas redes elas dão eu estou pegando aqui o termo AppChains, né? Ou RLNs, essas redes elas vão dar essas escalabilidades de cada case, né? De cada grupo de negócio, é, totalmente, né? E fazem muito sentido nesse contexto. Então, eu concordo com essa sua linha de pensamento, assim. E a gente está no momento ímpar, pessoal. Volto a insistir. É, você conseguir, por exemplo, eu trabalho com blockchain, eu brinco de trabalhar com blockchain profissionalmente desde 2015, basicamente, né? Uma coisa é a gente fazer por diversão, outra coisa é a gente trabalhar profissionalmente com isso. Desde 2014 para 2015, basicamente. Então, eu sempre falo o seguinte, no início, ali entre 14, 15 até 16, a gente tinha uma dificuldade imensa de, às vezes, conectar 3, 4, 5 players para fazer um case. Agora a gente está aqui no momento que a gente está discutindo, não é mais sobre conectar 3, 4 players, né? Só a BBC conecta literalmente 16 pessoas, 16 IFs lá dentro do case. Isso ela, com um nó de serviço, ela consegue fazer isso para 16. Né? Então imagina isso agora, a gente está discutindo basicamente interconectividade entre blockchains. Tá? E aí quando alguém falar isso para você e parecer muito mítico, converse, porque não é esse mito todo, tá? Existe, é possível, é factível e já está acontecendo. Bom, eu já tive respondendo pela área de blockchain de uma IF por um tempo, né? Participando de um centro de excelência em blockchain. E o que eu consigo te dizer, Raul, nós estávamos muito mais preocupados em fazer parcerias, sobre aprender, muito menos sobre. Não existia uma preocupação de desintermediação. Então, o banco, a IF, ela tem que estar segura de quem ela é no mercado, ela tem um negócio, ela tem o cliente na ponta, e o mercado financeiro é competitivo. O mercado financeiro brasileiro é competitivo, é eficiente, né? As IFs são competitivas. Então, eu vejo muito mais como oportunidade do que uma ameaça de desintermediação, né? Em vez de se preocupar tanto, você desintermediado por uma VASP, poxa, o que eu posso oferecer de serviço agregado para o meu cliente via uma VASP? Acho que às vezes a gente está muito preocupado com a história das fintechs, né? Que você trouxe um exemplo paralelo bacana. Enquanto alguns estavam preocupados com a fintech como ameaça, outros estavam usando as fintechs para ofertar novos produtos e serviços. Então, se você pegar esse paralelo e pensar aqui, você tem dois caminhos, que é se preocupar, né? Se preocupar sempre, isso a gente nunca vai deixar de fazer, mas temer o desconhecido, que é natural do ser humano, e ficar ali com medo de ser desintermediado, ou fazer uma rota que você já conhece. Né? Ok, qual é a fintech que eu entendo que trabalha, ou nesse caso aqui, qual que é a VASP, qual que é o conhecimento que eu preciso ter e como é que eu faço essa parceria. Né? A BBC, como instituição, já oferta, inclusive, para os associados, esse tipo de cenário. Né? Ela oferta aí, por exemplo, dentro do Drex, um ambiente inteiro, com custódia, com o transacional passando dentro da infraestrutura da BBC, toda a parte de interface, né? Então os participantes do Drex na BBC tiveram basicamente a oportunidade, eu brinco, de testar o Drex no modo usuário, né?
Não foi no modo uma tela preta rodando um script. Então, eu vejo muito mais oportunidade. Acho que essa preocupação ela tem que ser sempre, porque você não pode dormir no ponto, mas ao mesmo tempo é mais oportunidade do que ameaça. Parcerias, aprendizado, conexões. Esse é o caminho que faz sentido na visão. Eu estando dentro de uma instituição, era por onde eu estaria olhando hoje. E é o que a gente observa, atendendo IFs, eu vejo pouca IF preocupada em ser desintermediária. Eu vejo mais as IFs preocupadas em, ok, como é que eu faço, como isso impacta o meu negócio? Como é que eu remodelo o meu negócio a partir daqui? É o que a gente tem observado no mercado.